Minha gente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o Brasil tem um presidente que defende a tortura e a ditadura. A afirmação foi feita em debate com transmissão ao vivo, promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso. O evento teve o título Respostas Constitucionais a Retrocessos na Democracia. Na fala que citou a defesa da tortura e da ditadura pelo presidente Jair Bolsonaro, Barroso afirmou que a democracia no Brasil é resiliente, pois, abro aspas, ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Vamos ouvir então a fala do ministro Barroso. Tivemos governos das alas direita, esquerda e centro. Temos um presidente que defende a ditadura e a tortura. E ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Muito bem, esse era um evento internacional, por isso que vocês ouviram aí a tradução feminina da fala do Barroso. Olha, em referência ao recente ataque a um repórter do jornal O Globo, feito por Bolsonaro, ao ser perguntado por cheques depositados por Fabrício Queiroz na conta de sua mulher Michele, Barroso elogiou a imprensa brasileira. Josias de Souza, essa tarde eu vou começar com os seus comentários. Vai lá. Nos julgamentos que envolvem questões criminais, tornaram-se muito comuns no Supremo os resultados apertados. Decisões que envolvem, por exemplo, a regra sobre a prisão de condenados na segunda instância, foram tomadas por 6 votos a 5, ora para prender, ora para abrir as celas. O presidente Bolsonaro conseguiu a proeza de dissolver as divergências internas da Suprema Corte nas questões relacionadas ao controle dos atos do Executivo e dos seus apoiadores. Na avaliação, no julgamento dos atos do presidente, os ministros que divergem a céu aberto, às vezes até brigando entre si em plenário, passaram a expressar opiniões convergentes. O Luiz Roberto Barroso disse hoje coisas que Dias Toffoli já tinha dito lá no mês de junho, coisas que o Gilmar Mendes até disse de forma mais despropositada, quando afirmou que o presidente cometia genocídio na administração do coronavírus. Eu vi um ministro reconhecendo o óbvio, quando ele disse que o Brasil tem um presidente que defende a ditadura e a tortura. O presidente Bolsonaro já disse mais de uma vez que para ele não houve ditadura. E defende abertamente, é um ídolo dele, o coronel Brilhante Ustra, que é o grande torturador da época do regime militar. Portanto, o ministro disse 2 obviedades. Ele continuou de mãos dadas com o óbvio quando disse que, a despeito das posições pessoais do presidente, ninguém no Brasil considerou a hipótese de adotar soluções alheias ao texto constitucional. Eu creio que nem mesmo o presidente tenha considerado essa hipótese, a despeito das suas manifestações fora de órbita, de vez em quando. A sociedade vem reagindo aos arroubos do Bolsonaro. O próprio presidente se deu conta de que precisava moderar o tom. É preciso recordar que há apenas 2 meses, o Bolsonaro se postou defronte do quartel-general do Exército, onde havia uma aglomeração de personagens extravagantes que pediam a volta do poder militar. No dia seguinte, o presidente disse que não tinha nada a ver com as faixas que pediam o fechamento do Congresso, do Supremo e uma volta da ditadura com AI-5. Dias depois, o Bolsonaro ameaçou descumprir ordens judiciais. Disse a célebre expressão na frente do Alvorada: acabou, porra! Na mesma época, o presidente disse coisas como eu sou a Constituição e falou em minhas Forças Armadas. Os gestos e o linguajar do presidente acionam o velho e bom mecanismo dos freios e contrapesos. Reza a Constituição que uma das atribuições do Supremo é de controlar, sempre que acionado, os atos do Legislativo e do Executivo. Quando o Supremo anula a medida provisória, questiona alguns decretos, abre investigação contra o presidente ou contra ministros do presidente, ele não está, senão, exercendo o seu papel. Se discordar, o presidente tem o direito de recorrer. É nesse contexto
que eu enxergo as declarações do ministro Barroso. A mim não me agrada muito ministro do Supremo fazendo declarações em público sobre temas que, lá na frente, ele pode ter que cuidar no tribunal. Então, amanhã podem questionar um ato do presidente por antidemocrático. Há mesmo um processo lá correndo no Supremo que implica apoiadores do presidente, um processo meio esquisito, aberto de forma ilegal pelo presidente da Suprema Corte. Então, o ideal é que não falasse. Agora, não vi nenhuma extrapolação nas declarações do ministro Barroso. Muito bem, e você, Constantino, você viu alguma extrapolação ou não? Desnecessário dizer que é evidente para qualquer um, né? Veja, Toffoli, Gilmar Mendes, Barroso, todos estão unidos, né? Aí alguns preferem interpretar que o Bolsonaro realmente deve ser esse capeta, né? Em vez de enxergar que quando essa turma está atacando tanto assim alguém, talvez esse alguém tenha méritos, né? Justamente porque vem dessa turma os ataques. É preciso separar, como eu sempre digo aqui, retórica de ato. O presidente tem arroubos, retórica inflamada, atos do governo, não há nada que flerte com autoritarismo, muito menos ditadura ou coisa parecida. Já o mesmo não podemos dizer do Supremo, mas eu chego lá já já. Antes vamos falar o contexto. Ele estava falando no Instituto FHC. Fernando Henrique Cardoso é um ex-presidente, como todo mundo sabe, que entregou a faixa presidencial quase chorando de tanta emoção ao seu companheiro de velha caminhada esquerdista, Luiz Inácio Lula da Silva. Este que, por sua vez, além de corrupto, defende até hoje as ditaduras da Venezuela e de Cuba. O próprio Barroso foi indicado para o Supremo pela ex-presidente Dilma, que não só sofreu impeachment, como defende a ditadura venezuelana e também a cubana, morre de amores por Fidel Castro. O que remete à ditadura, Paulo? Perseguir, censurar, prender de forma arbitrária, processos kafkanianos. É óbvio que eu desafio qualquer um que esteja acompanhando a gente para dizer quem é que representa mais uma ditadura hoje no Brasil. Se é o Supremo Tribunal Federal, esse que foi indicado 7 dos 11 ministros por uma quadrilha criminosa, ou se é o presidente da República. Eu faço um teste também bem prático aqui, né? Quem que as pessoas têm mais medo de atacar? Porque esse é um bom teste prático para checar autoritarismo e ditadura. Quem que você tem medo de ir para a praça pública xingar? É o presidente da República, que comanda o executivo, o governo federal, ou é algum ministro do Supremo, que já levou até gente para a cadeia por conta disso? Então, acho que isso aí fica evidente, né? Veja, o Barroso é uma figura que eu já apelidei de supremo pavão ativista. Tem um ego maior do que ele, né? Se acha um ungido, iluminado, que veio trazer a civilização para nós bárbaros, né? Porque ele vive numa torre de marfim habitada pela luz da razão com R maiúsculo. Ele quer, nas palavras dele, empurrar a história na direção, por exemplo, da justiça racial, seja lá o que for isso, né? Ou seja, ele é um legislador, ele é um ativista, um militante que quer legislar sobre aborto, sobre legalização de drogas, sobre justiça racial e sempre com uma visão ultra progressista e radical, né? Que só na cabeça de alguns brasileiros que ignoram o que é liberalismo chamam de liberais, né? Os mesmos que falam que Obama é liberal ou que nos Estados Unidos não tem esquerda. O próprio deputado Paulo Eduardo Martins, sobre essa questão da justiça racial, chegou a dizer o seguinte: fecha o Congresso, né? Não precisa mais passar pelo Legislativo. Então, quem é que está ameaçando fechar de fato o Congresso? É a retórica de bolsonaristas, que eventualmente não tem nada a ver com o presidente, ele fala por ele próprio, ou é o Supremo Tribunal Federal, que legisla, ultrapassando e atropelando os seus limites constitucionais, né? Então, vamos falar de novo, retórica ou ato? Eu fecho com o nosso colega Guilherme Fiuza, né? É um palhaço, né? O Barroso é um palhaço que foi lá falar com aquele inglês empolado dele, né, para uma plateia globalista ligada ao Instituto Fernando Henrique Cardoso, que por sua vez é fã do Jorge Soros, do próprio Obama e companhia, para então usar a palavra no termo que ele mesmo fez o discurso, Barroso is a clown, né? Aí talvez ele entenda. E a maior ameaça que existe hoje para a democracia brasileira não vem do governo Bolsonaro, todo mundo está vendo, vem do próprio Supremo. Para a gente fechar esse assunto, Thaís. Paulo, pois é, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele é conhecido
pelas suas posições à esquerda no plenário, pelas frases de efeito que ele gosta de dizer e também pela vaidade, sim, pela vaidade. E não tem nada que estimule mais a vaidade do que você estar diante de uma plateia que te aplaude a cada vez que você diz alguma coisa, né? A plateia era muito alinhada com o ministro nesse caso. E, evidentemente, não cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal ficar fazendo ataques em público ao presidente da República, que, inclusive, ele pode vir a julgar. Mas nesse STF aí, o nosso Supremo, falar fora dos autos é uma regra, não exceção. E justiça seja feita, só quem não faz isso, só quem fala só nos autos são as mulheres do tribunal, né? A ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber. Todo o restante adora o microfone. Agora, dito isso, eu só não entendi por que os bolsonaristas ficaram tão nervosos, tão furiosos com o ministro Luiz Roberto Barroso, porque ele não disse nenhuma novidade. Aliás, ele não disse que o presidente da República é um ditador ou age como um ditador. Não foi isso que ele disse. Ele apenas constatou que o presidente Jair Bolsonaro já defendeu a ditadura e exaltou a tortura, coisa que ele fez de fato, está registrado nos jornais, nas revistas, em áudio e vídeo para quem quiser, está na internet, é só ver. Na campanha ele falou isso diversas vezes. Aliás, assim como o general Mourão. O general Mourão, só que o general Mourão é mais esperto, né? Ele não fica repetindo isso e não fica, fica disfarçando aí, isso é coisa do passado, não fica levantando essa bola como faz o presidente Bolsonaro. Só para lembrar, quando ele era comandante militar do Sul, o general Mourão, ele organizou uma homenagem para o comandante Ustra, o coronel Ustra, né? Esse mesmo que é o ídolo do Jair Bolsonaro e esse mesmo que é o único militar condenado e reconhecido pela justiça como torturador. Ele tinha morrido naquele ano, foi 2015, e o então comandante militar do Sul, o general Hamilton Mourão, organizou uma homenagem póstuma para esse coronel. E por isso e outras coisas, ele foi demitido pelo então comandante do Exército, que era o general Vilas Boas. Ele foi demitido do comando e passou a ocupar um cargo burocrático, uma secretaria lá em Brasília. Então, esse é o vice Mourão hoje, né? E o presidente Jair Bolsonaro, só para lembrar, ele deu várias entrevistas, uma inclusive famosa para a TV Bandeirantes, lá em 99, em que ele falava, a mesma entrevista que ele falou que ia fuzilar o Fernando Henrique, ele exaltou a tortura e defendeu a ditadura e falou que era a favor de um regime de exceção. Então, não tem nada que o ministro tenha dito que não tenha sido já divulgado. E eu imagino que as pessoas que votaram no Jair Bolsonaro sabiam disso, pelo menos parte das pessoas que votaram nele deviam saber disso. Aí fica todo mundo escandalizado quando o ministro Barroso diz simplesmente o que o presidente Jair Bolsonaro já falou. Lembra aquela frase do filme Casablanca, né? Nossa, estou muito chocado, tem jogo nesse lugar, there's gambling in this place. Então, olha, não tem surpresa nenhuma, e tanto assim que nem o presidente Bolsonaro se manifestou e nem se deu o trabalho de falar nada, porque ele sabe que o ministro Barroso falou não é mentira. Muito bem. Josias e Constantino pediram. Vamos lá, pela ordem. Vai lá, Josias, em seguida o Consta. Não, eu queria fazer uma ponderação rápida. Há muitas críticas, a gente mesmo faz aqui frequentemente, ao Supremo, à composição do Supremo, inclusive. Mas é preciso lembrar que o Supremo, essa forma de composição, ela está prevista na Constituição. Então, quem discorda disso tem que ir lá arrumar os votos e mudar a Constituição. Agora mesmo, o presidente Bolsonaro vai indicar aí um ministro, um terrivelmente evangélico, terá a oportunidade de indicar um segundo ministro, agora com a aposentadoria do Celso de Mello, depois com a aposentadoria do Marco Aurélio. E vai indicar segundo essas regras. Eu queria lembrar que o fato de um sujeito ser indicado por governos do PT não significa que ele vote alinhado com o PT. Foram os ministros indicados pelo PT que condenaram, fizeram a bancada do PT na papuda, no julgamento do Mensalão. O mais rigoroso deles foi o Joaquim Barbosa, que era coqueluche na indicação do ex-presidente Lula. O próprio Barroso, que indicado pela Dilma Rousseff, no julgamento lá no TSE, em que a ficha suja do Lula foi sacramentada, em que o Lula foi impedido de disputar as eleições de 2018, ele foi voz ativa pelo reconhecimento da ficha suja do Lula. É uma das vozes mais ativas também no Supremo
a favor da Lava Jato, votou a favor da prisão do Lula, todas essas coisas. Então, não é automático. E eu recordaria que, na campanha de 2018, o presidente Bolsonaro disse que, se eleito, cogitava ampliar os quadros do Supremo. Em vez de 20, ele queria 21 magistrados, além dos 11 atuais, ele queria indicar novos ministros e, nas palavras dele, na ocasião, quero colocar lá 10 ministros do nível do Sérgio Moro, para poder ter maioria lá dentro. O presidente mudou muito, né? Hoje ele não indicaria pessoas do nível do Sérgio Moro e essa ideia dele é tola e irrealizável. Isso é coisa da Venezuela, gente que quer controlar o Supremo dessa maneira. Então, é preciso, quem é contra isso, é preciso arrumar lá a maioria e mudar a Constituição. Vai lá, Rodrigo. Vamos lá, se meus colegas de bancada tivessem, eu não vou nem dizer 10%, não, 1% da boa vontade que eles têm com os ministros do Supremo, com o presidente Bolsonaro, acho que tudo ia ser tão diferente em relação às análises. Mas vamos lá, né? Esses ministros que foram apontados, a gente precisa lembrar que eles foram apontados não só por uma quadrilha criminosa e que flerta com ditaduras, né, como a venezuelana e a cubana, mas que foi aprovado numa sabatina por um congresso sob o mensalão e o petrolão. Né, vendido. Então, isso é uma coisa importante a se destacar. Além de tudo, não são juízes, né? Toffoli, o próprio Barroso, em que pese ser um respeitado jurista, advogado, ele não era juiz. E, aliás, advogado ele foi do Cesare Battisti, aquele que matou 4 pessoas, foi condenado à prisão perpétua na Itália, porque matou em nome do comunismo, e por isso era defendido pela esquerda toda brasileira. Né? Veja, de novo, palavras versus atos. O Supremo Tribunal Federal censurou a mídia, ele censurou uma revista, ele persegue jornalistas, ele prendeu um jornalista. O presidente Bolsonaro, nada, né? Então, mais uma vez, sobre a liberdade de imprensa, é outra piada de mau gosto. É um palhaço, como disse o Fiuza. Agora, eu quero só contextualizar aqui o que a Thaís disse, né? Porque ela foi pegar um negócio lá de 99, sei lá. Não foi bem isso. A fala do ministro Barroso acusou claramente o Bolsonaro de autoritarismo hoje, de ameaçar a democracia no governo. Eu destaco um trecho aqui da tradução do Valor, por exemplo. A democracia brasileira tem sido bastante resiliente, embora constantemente atacada pelo presidente. Uma coisa que contribui para a resiliência da democracia é justamente a liberdade, independência e poder da imprensa brasileira, aquela que o Supremo Tribunal Federal persegue e, eventualmente, prende um ou outro jornalista. Ou seja, é óbvio, né, que ele está falando que o presidente Bolsonaro ameaça a democracia hoje, e não de declarações que ele possa ter feito há 30 anos atrás, quando o Lula falava em tomar todas as empresas do Brasil na força e revolução comunista e coisas dessa natureza. Muito. Vai lá, Thaís. Não, eu não estou entendendo. Quando ele fala em ruptura institucional, ele falou isso mais de uma vez, Constantino, isso não é ameaçar a democracia? O que é ameaçar a democracia? O que o Supremo Tribunal Federal tem feito. Eu acho que você está deslegitimando todos os poderes. Então, o Congresso não presta porque teve mensalão, o STF não presta porque censurou a revista e, de fato, fez isso. Só o Executivo presta. Então, ele é a Constituição, ele é a democracia. É um tanto exagerado isso. Ele ameaçou a democracia, sim, e com palavras que saíram da boca dele. Constantino, está registrado, é impossível negar isso. É preciso dizer uma outra coisa, que Constantino fala que a gente está passando a mão sobre a cabeça. Quantas vezes criticamos aqui o Supremo? E o Constantino, mais uma vez, reclama que nós não... Deve estar se referindo a mim, que não reconhecem méritos no presidente Bolsonaro, no governo do presidente Bolsonaro. Nós estamos falando aqui dos arroubos antidemocráticos do presidente. Demos vários exemplos de coisas que aconteceram. Agora, diante de um bolsonarismo convicto, você também está na presença de uma certeza admirável. Por trás de tudo estão os outros, as outras convicções, as outras teorias. Por trás de tudo deve estar a maçonaria egípcia, né? Porque o Bolsonaro não é responsável por nada. Não, Josias, deve ser a maçonaria egípcia. Não é. A piada não é essa. Assim, a fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, como foi feita pelo Barroso, é algo muito grave. Qualquer pessoa que defende as instituições no país e deixa de lado o ódio patológico que sente pelo presidente, deveria analisar dessa forma. Então não tem nada a ver com maçonaria ou com egípcios. Tem a ver com um ministro do Supremo que quer empurrar a história, fazer justiça racial e diz que o Brasil está sendo ameaçado na sua democracia pelo governo federal. Isso é muito grave, né? Muito grave.
Muito Eu bem, não vi vamos... essa declaração Vai lá, não, de Josias. ameaça, não. Não vi isso, não. O que eu vi foi o ministro dizendo... o que eu vi foi o ministro dizendo coisas que o presidente de fato disse. O presidente não acredita na ditadura e o presidente defende a tortura. Foi isso que o ministro disse. De fato, o presidente Bolsonaro diz que não houve ditadura e, de fato, o presidente Bolsonaro considera que o Ustra é um herói da resistência. Então, o ministro reconheceu o óbvio. Foi o que eu vi. Agora, se tem outra coisa subliminar, não vi. Constantino, quer falar alguma coisa? Não, eu acabei de ler um trecho aqui, ele está claramente dizendo que o Brasil resistiu, graças à imprensa e à resiliência da sociedade civil, aos avanços autoritários do governo. Ele não está dizendo que o Bolsonaro já disse sobre ditadura, ele está dizendo que houve uma ameaça concreta à democracia desse governo. Isso, além de mentiroso, e eu desafio a mostrar atos concretos. Eu disse vários aqui do Supremo. Vários, de censura, de inclusive falas inadequadas, ou de empurrar a história, ou de tomar decisões que atropelam o legislativo, ou então que rasgam a Constituição ao meio. A Constituição que o Supremo deveria resguardar. Um exemplo claro, preservar os direitos políticos da Dilma. Não está previsto em lugar nenhum da Constituição. Rasgaram ao meio, graças ao Lewandowski, amigo da família do Lula. Então é só isso. Agora, de novo, repito, o público está vendo. Se tivesse 1%, eu disse que não precisa de 10. 10 vocês estariam elogiando. Bolsonaro estariam lá naquela fila para comprar a camiseta do Bolsonaro, né, que a gente viu circular. 1% da boa vontade com esses ministros já estaria suficiente para uma análise mais imparcial.